Irmãos, eu não aguento mais, as minhas forças se acabaram, eu lutei tanto, estou tão cansado que eu não posso mais continuar. Eu desisto. Será que alguém aqui se identifica com essas palavras? Será que essas palavras estão no coração de alguém aqui em relação a alguma área da sua vida? Será que essas palavras representam sua vida como um todo agora? Infelizmente, essas palavras estão presentes na mente de muitas pessoas. E os motivos para isso são variados. Existem pessoas que estão prestes a desistir do seu casamento. Elas não aguentam mais lutar o que na visão delas é uma batalha solitária. Existem pessoas que estão prestes a desistir da igreja. Elas não aguentam mais os erros que parecem não mudar. Elas não aguentam mais o que elas consideram ser hipocrisia. Existem pessoas que estão prestes a desistir de sua luta contra o pecado, porque elas não aguentam mais batalhar, se disciplinarem, criarem um plano de vitória e acabarem caindo nas mesmas falhas. Infelizmente, existem pessoas que estão ao ponto de desistir, talvez até da sua própria vida. Essa situação acontece porque muitas vezes em nossa caminhada, as coisas elas não acontecem da maneira como a gente entende que elas deveriam acontecer. Não são poucas as vezes em que batalhamos, mas a vitória não vem. Muitas vezes lutamos, mas a tão esperada mudança não chega. Algumas vezes nós nos dedicamos, nos disciplinamos, nos policiamos, e tudo permanece do mesmo jeito, ou pior, começa a ter uma piora naquela área. Nessas horas, irmãos, por vezes o corpo cansa, a mão que segurava firme a espada da fé, ela relaxa. As pernas que eram velozes diminuem o ritmo e o coração que rugia como um leão, ele começa a se tornar como um mar de lágrimas. Nessas horas, a vida parece um labirinto e não importa para onde a gente corra, sempre a gente se depara com uma parede cinzenta e sem vida. Nesses momentos parece que o amanhecer não virá, parece que o sol não vencerá a batalha recorrente contra a noite. Parece que a luz nunca mais resplandecerá. E o que se segue a isso é um turbilhão de sentimentos. A alegria dá lugar à tristeza, o vigor dá lugar ao desânimo, a força dá lugar à indisposição e o amor a Deus vem acompanhado por uma profunda frustração. O que é que a gente faz quando a nossa vida está assim? O que é que a gente faz quando o nosso coração está tão profundamente afligido pelo mal? O que fazer quando desistir parece ser a única possibilidade plausível? E ainda, por que é que eu não deveria desistir? Por que é que eu não preciso parar se eu já estou tão cansado de tanto batalhar? Por que é que eu devo continuar? Essa pergunta ela não é simples e ela pode ser respondida, e ela não pode, melhor, ser respondida de um modo simplista. Isso porque vidas estão envolvidas. E eu não conheço todos os dramas aqui. Eu não conheço todos os corações a fundo, de modo que eu possa dar um diagnóstico preciso em relação às suas complexidades. Eu não conheço suas lutas. Eu não sei pelo que você tem passado. Por isso, responderemos essa pergunta em temor e tremor, olhando para Deus. Nós responderemos essa pergunta olhando para a história real de um homem real que enfrentou uma situação tão complicada que chegou ao ponto de pedir a Deus que ele o matasse. Esse homem foi Elias. E nesse estudo, por meio do contato de Deus com Elias, nós veremos 3 motivos pelos quais não devemos desistir. Hoje nós veremos realidades que não podem fugir da nossa mente quando desistir parece ser a única opção. Mas antes disso, nós vamos orar. Pai, nos dê forças para aprendermos de Ti agora. Conceda-me, Pai, clareza. Dê aos irmãos empenho, dedicação, para que o coração deles não fique vacilando entre uma ideia e outra, entre um pensamento e outro, entre um plano para a próxima semana e objetivos que ele já tem traçados a longo prazo, não. Que agora a Tua palavra fale, que todos nós tomemos uma postura de aprendizes, sedentos por aquilo que o Senhor quer nos dizer. Abençoe essa igreja, Pai, é que eu te rogo em nome de Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos seguindo aqui na igreja um sistema de ministérios. E quando a gente trabalha em ministérios na igreja, algumas pessoas ficam muito atarefadas. E existe um momento em que é conveniente a gente falar um pouco a respeito do porquê a gente não deve parar de fazer o que estamos fazendo para a glória de Deus. Por que não desistir? Por
Por que não desistir do meu casamento? Por que não desistir da minha vida devocional, que eu luto tanto e não consigo ter uma constância? Por que eu deveria continuar insistindo? Ninguém melhor para responder essa pergunta do que aquele que resgata corações, que reconstrói vidas. O Deus que trabalha em pessoas quebradas. E ele nos responde essa questão em várias porções da sua palavra. E uma dessas porções é o texto de 1 Reis 19. Ele relata uma parte da vida de Elias. Nesse texto o Senhor vai nos dar pelo menos 3 motivos para continuarmos. Então abra sua Bíblia lá. 1 Reis 19, do 1 ao 3 inicialmente aqui. 1 Reis 19, de 1 ao 3. Amém? Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Irmãos, esses 3 versículos, eles descrevem o momento mais difícil da vida de Elias. Eles descrevem o que os puritanos chamavam de a noite escura da sua alma. Eles relatam como um dos homens mais notáveis da Bíblia quase se deixou vencer pelo desespero, como os pés dele quase vacilaram e se deixaram ali empurrar e vencer pela frustração. Para que a gente compreenda a gama de complexidades e o poder destruidor desse fato que aconteceu com Elias, é de vital importância que a gente gaste um pouco de tempo entendendo como as coisas chegaram até a situação que é relatada no início do capítulo 19. A história ela começa por volta do ano 874 a.C. Nesse período, um homem se tornou rei de Israel, e o nome deste homem era Acabe. Acabe, ao todo, reinou durante 20 anos sobre Israel, mas os 20 anos que ele reinou foram anos de uma profunda apostasia e idolatria de toda a nação. Acabe levou o povo a uma adoração ao deus pagão Baal. Ele tornou o culto a Baal a ocupação religiosa oficial de Israel. Vocês estão vendo como não dá certo quando querem impor religião de uma maneira estatal? Ele ergueu altares, templos a Baal e, além disso tudo, ele ainda se casou com uma mulher chamada Jezabel. E essa mulher ela trouxe grandes problemas a Israel. A Bíblia diz que Acabe fez mais coisas que desagradavam a Deus do que todos os reis que viveram antes dele. A vida desordenada de Acabe fez com que o Senhor levantasse um homem para ser o seu porta-voz contra as iniquidades do rei. Esse homem é Elias. Deus mandou Elias anunciar a Acabe que a chuva não ia mais cair sobre Israel como uma forma de juízo diante da idolatria extrema do povo. Elias obedeceu. Ele foi até o palácio e corajosamente anunciou a mensagem que o Senhor o ordenara. A equação da vida de Elias era simples. O Senhor mandava, ele obedecia. Não tinha meio termo. Elias não era uma pessoa vacilante. Elias não era alguém inseguro. Ele não era alguém que ficava ali na periferia da obediência. Não. Se Deus mandava, Elias fazia. Ele era um homem de fé, era um homem de coragem, era um homem de ação que não se importou em viver como um fugitivo e lutar todos os dias por sua vida para agradar ao Senhor. Nesse tempo de guerra contra o rei, o Senhor sustentou Elias. E ele, como um bravo soldado, estava pronto a obedecer quaisquer ordens que o Senhor lhe desse. Ele vivia na dependência de Deus. Sua vida era marcada pela fé e o Senhor o usava para fazer grandes coisas. Irmãos, Elias era um homem de compromisso. Ele era um homem firme em sua missão e mal podia esperar para ver o Senhor acabando com o mal que o rei Acabe representava. Por falar nisso, enquanto Elias teve que se esconder no deserto, depois de fazer esse anúncio ao rei de que a chuva não mais cairia, a rainha Jezabel, enfurecida, vendo que não chovia, começou a matar todos os profetas do Senhor. Uma grande perseguição começou contra os servos do Senhor e muitos homens de Deus perderam a vida. O rei Acabe procurava Elias em todos os reinos vizinhos e o profeta àquela altura era o inimigo de Estado número 1. Mas Elias continuava escondido depois de dar a sua proclamação e fiel ao Senhor.
Elias já estava lutando há anos, diariamente ao lado do Senhor, por sua vida. Quando um dia ele recebe de Deus a mensagem que era hora de finalmente encarar Acabe. Agora parecia que o Senhor finalmente o utilizaria para destruir de uma vez por todas o que o rei levava o povo a fazer e triunfar sobre o mal. Dá para imaginar a alegria de Elias ao pensar: finalmente o povo será livre desse homem que só os levava para o caminho mau. Irmãos, neste ponto da história, Elias já estava há 3 anos diariamente lutando por sua vida. E o que o confortava nessa jornada cansativa era sua fé em Deus e o profundo desejo de enfim ver o bem prevalecendo contra o mal. Elias foi e se apresentou voluntariamente ao rei Acabe. Ele chegou lá como um enviado do Senhor e propôs um desafio. Ele desafiou o rei a provar quem era o Deus verdadeiro. Ele marcou o encontro para o Monte Carmelo e ali o verdadeiro Deus iria prevalecer. A história então toma rumos épicos. Era um homem contra um reino. Era um profeta contra centenas de sacerdotes de Baal. Elias tinha aberto mão de tudo por sua fé. E agora era a hora de ver Deus agir. O desafio era grande, mas a fé de Elias era maior. Observem o que diz o versículo 22 do capítulo 18. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. O desafio proposto por Elias era simples. Um sacrifício seria colocado para Baal e um outro para o Senhor. O Deus que mandasse fogo do céu provaria ser o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal foram primeiro. Eles gritavam, eles gemiam, eles falavam com Baal, mas nada acontecia. Eles então começaram a se cortar, mas nada aconteceu. O silêncio reinava e o sacrifício permanecia ali intocado. Então chegou a vez de Elias, e ele com fé mandou que molhassem o lugar do holocausto. Jogaram água no lugar ao ponto do lugar ficar encharcado. Elias então orou e aconteceu o que dizem os versículos 36 a 39 do capítulo 18, que vão dizer o seguinte: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rei. O Senhor mandou fogo do céu. O Senhor consumiu o sacrifício. O Senhor provou para todos que ele era Deus. Elias então matou os profetas de Baal e todos viram que o Senhor era o verdadeiro rei do universo. Essa história que eu estou descrevendo aqui, ela parece ser digna dos melhores filmes de super-herói. Mas ela não acaba por aí. Porque Elias orou novamente e as nuvens de chuva apareceram e formaram uma grande tempestade. A terra que há tempos não via chuva testemunhou Elias, que era um homem enviado por Deus, vencendo. O rei, vendo a tempestade, entrou no seu carro de guerra e partiu, aparentemente derrotado, rumo a um lugar chamado Jezreel. Elias, tomado pelo Espírito do Senhor, correu à frente do carro uma distância de 25 a 40 quilômetros. Era aparentemente o final perfeito da história. O rei não tinha alternativa a não ser se render a Deus. Ele tinha batalhado durante muitos anos. Ele tinha passado dias em um estado de profunda fadiga. Ele abriu mão do seu conforto, mas agora ele estava vendo a vitória chegando. Elias finalmente veria o bem vencendo o mal. Se a gente pudesse ver sua corrida, talvez a gente veria um homem sorridente, com um coração alegre, aliviado, porque agora o reino seria livre do terrível mal da idolatria. Elias deve ter pensado: todos esses anos, todo esse sofrimento, tudo valeu a pena. Finalmente eu venci. Mas a história não acaba aí. Porque é nesse momento que entram os 3 primeiros versículos que a gente viu. Porque quando Acabe chega em casa e fala para Jezabel, ela por sua vez não reconhece o poder de Deus. Ela não abandona a idolatria. Ela não vira as costas para Baal. Em vez disso, ela promete matar Elias. E o que temos nos versículos 1 a 3 é aquela descrição que a gente viu. Quando Elias, então, ele percebe
que a batalha não tinha acabado, o mundo dele desmorona. As forças dele se vão, o coração dele se despedaça. Ele tinha lutado por tantos anos. E agora, quando ele pensou que a vitória finalmente chegou, ele viu mais uma vez o mal se levantar com uma força maior do que antes. Talvez a melhor palavra que descreva o Elias do capítulo 19 de 1 Reis seja a palavra frustração. Elias estava frustrado com a vida. Ele estava frustrado com ele mesmo. Ele estava frustrado com Deus. Desse modo, a sua vida parecia não mais ter sentido. E desistir para ele parecia ser a única alternativa. Irmãos, esta longa iniciação aqui na história, ela tem o objetivo de gerar identificação. Porque talvez existam pessoas aqui que estão na mesma situação que Elias se encontra no início desse texto. Não porque estão lutando contra um rei, mas porque estão lutando contra inimigos que parecem que nunca serão vencidos. Talvez aqui nesse lugar existam muitas pessoas que têm lutado durante muitos anos para ver o seu casamento progredir. Essas pessoas batalham, lutam, se esforçam, mas nada parece mudar. O marido não muda, a esposa não muda, a situação não melhora. E quando há uma alteração, é para pior. Os dois, quando aparecem em público, têm que vestir uma máscara e fingirem que são pessoas que não são dentro de suas próprias casas. Talvez existam pessoas aqui que têm lutado por sua família. Pessoas que soam, se empenham, mas que não conseguem enxergar nenhum tipo de evolução. Filhos que não ouvem a instrução e continuam no mundo pecando. Quantas pessoas não têm o seu coração destruído ao passarem em frente de lugares de prostituição, de bares, onde músicas nojentas estão tocando. E ali eles observam as pessoas que eles oram durante todos os dias, caminhando passo a passo rumo ao inferno. Talvez existam pessoas aqui que nos últimos tempos têm batalhado arduamente contra um pecado. Elas esmurram o corpo, elas tentam reduzir a escravidão, elas buscam amputações radicais, elas fazem de tudo, mas o pecado continua lá, presente, como se ele nunca fosse sair dali. Talvez aqui existam pessoas que têm trabalhado e buscado ter uma fé fervorosa, mas que acabam sendo apunhaladas constantemente por pessoas que dizem que são de Jesus, mas que não vivem assim. Talvez alguém aqui esteja frustrado com a igreja, com Jesus. Veio hoje obrigado, porque o seu coração não queria estar aqui, mas mais uma vez foi forçado a vestir um capuz de hipocrisia. Muitas vezes, quando nós nos encontramos nessa situação, quando parece que o trabalho ele não gera resultados, quando parece que o empenho ele não traz frutos, nessas horas de desistir parece ser a única alternativa. Era isso que Elias sentia. Ele tinha gastado anos sendo fiel a Deus, ele estava desgastado porque o mal estava vencendo mais uma vez. Ele tinha sofrido maus bocados e ainda assim Jezabel continuava no poder. Elias cansou, ele estava frustrado, ele estava ao ponto de desistir. Mas o Deus de Elias é o Deus que dá forças aos aflitos. E ele então vai a partir daqui começar um processo de restauração na vida de Elias. Deus, graciosamente, a partir deste ponto, vai relembrar Elias 3 verdades maravilhosas que nos possibilitam continuar. A primeira dessas verdades, ou o primeiro motivo pelo qual Elias não deveria desistir, está contido naquilo que dizem os versículos 4 a 8 de 1 Reis 19. O texto vai dizer o seguinte: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. O primeiro motivo que a gente pode encontrar aqui, pelo qual nós não devemos desistir, é o seguinte:
Nós não devemos desistir, porque é o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos sustenta. O Senhor, Ele é a fonte das nossas forças. O Senhor é o suporte, é o apoio, é a coluna, é o baluarte das nossas almas. Vamos entender isso melhor. O que vemos nesse texto é um homem abatido, destruído, desolado. Ele vai até o deserto e lá ele encontra um arbusto. Ele toma esse arbusto como abrigo e naquele lugar o profeta externaliza a frustração interna do seu coração. Elias, ele pede para si a morte. Ele diz, é melhor morrer do que viver assim. Ele estava farto, ele estava cheio, ele estava a ponto de explodir. E por isso ele pede a Deus que lhe tire a vida. Elias sabia que ele não era o dono da sua vida. Ele tinha ciência de que o Senhor ainda era digno de honra. No entanto, ele não acreditava mais que os seus olhos contemplariam o triunfo do reino de Deus no mundo. Ele não se acha melhor do que os seus antepassados. Ele estava sem esperança, desanimado, sem força. E por isso ele preferia morrer. Ele então, esgotado física e emocionalmente, deita-se. E ele cai num sono profundo, do qual talvez ele não tivesse mais a expectativa de acordar. Mas enquanto Elias dormia, o Senhor trabalhava. E o Senhor enviou um anjo para lhe dar um lembrete. O anjo tocou Elias e mandou que ele se levantasse e comesse. Elias então, ao se levantar, viu um pão assado e uma botija com água. Ele comeu, mas ele estava tão desanimado que ele voltou a dormir. Aquele era um homem sem esperanças no nível máximo. No entanto, a graça de Deus, como é sem limites, mais uma vez se aplicou na vida dele e mais uma vez o anjo lhe acordou e lhe mandou comer. E disse que aquela comida o fortaleceria para uma longa viagem que o esperava. Elias comeu e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias até o Monte Horebe. Eu não sei se vocês estão notando o que está sendo descrito aqui, mas o fato é que o Deus de Elias estava o fortalecendo. O Deus de Elias estava lhe dando forças. O Deus de Elias estava lhe sustentando. A força de Elias no meio da tempestade, ela não era provida pelos esforços pessoais dele. O vigor dele não vem de homens. O poder dele não é resultado de uma mudança circunstancial e nem tampouco de um esforço de outros. Pelo contrário, a força de Elias vinha do Senhor. Era o Senhor que sustentava o profeta de coração ferido. Era o Senhor que lhe dava as ferramentas para continuar. Muitas vezes, irmãos, nos momentos de dor, a gente perde essa perspectiva. Nos esquecemos de que, independente da situação, a nossa força vem do Senhor. Quando a luta se prolonga, quando a dor é duradoura, quando a guerra parece sem fim, nós temos a tendência de esquecer que existe um Deus que é a origem e a garantia das nossas forças. Não são poucas as vezes que os momentos de dor fazem com que a gente caia nas ilusões de que os meios são mais importantes do que o fim. Em certo sentido, era isso que estava acontecendo com Elias. Ele começou a desejar tanto que o povo se reconciliasse, que ele acabou esquecendo que o resultado não dependia dele. Elias começou meio que a idolatrar a vitória contra os inimigos. Mas isso era um engano. Elias não precisava vencer. Ele não precisava sequer ver a vitória. A única necessidade de Elias em sua batalha contra o mal era o apoio do Senhor que lhe sustentava. Muitas vezes nós também esquecemos dessa verdade. Às vezes nós esquecemos que existe alguém que nos sustenta. Algumas vezes nós nos esquecemos que existe um provedor e que a nossa força não depende das condições da nossa guerra. A nossa força é garantida pela imutabilidade daquele que nos sustenta. É por isso que mesmo quando eu não consigo chegar lá, eu ainda posso continuar. Porque a minha força ela não depende do meu desempenho. A minha força não depende dos meus resultados. A minha força não depende das minhas expectativas serem ou não atingidas. A minha força está fundamentada unicamente no Senhor. É por isso que Paulo chega ao ponto de exclamar: tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos suportar. Eu não sei qual é a sua luta, mas eu lhe garanto que você pode suportar. Você pode continuar. Nós não precisamos parar, porque o nosso combustível não é gasolina. O nosso combustível não é aceitação, aprovação, reconhecimento, não é. O nosso combustível é o Deus que nos fortalece. A minha caminhada ela não vai ser abastecida pelo sucesso, mas por Deus. Isso significa que nós não podemos ceder à tentação de acreditarmos que nossa vida depende da nossa vitória na batalha pessoal que travamos.
Você tem travado uma batalha no seu casamento e quando você está na situação, você corre o risco de achar que você só vai conseguir ser feliz no dia que você vencer aquela batalha. No dia que o seu casamento se ajustar, no dia que as coisas melhorarem. Mas a verdade é que talvez as coisas nunca melhorem. Talvez seu cônjuge nunca mude. Talvez seu casamento nunca melhore e você precise lutar até o dia da sua morte por essa melhora que você nunca vai alcançar. Mas o ponto é que a sua força, o seu vigor, sua alegria não dependem primeiramente, em primeira instância, da estabilidade do seu casamento. Sua felicidade depende do Deus que lhe sustém. Essa é a base da nossa alegria nesse mundo. É por isso que muitas vezes eu já vi mulheres sofridas, tirando de Deus a força para continuarem a sorrir. Nós podemos continuar porque tem alguém nos segurando. Se a nossa vitória não veio, se o reconhecimento não veio, se a paz não veio, e ainda assim o nosso Jesus está do nosso lado e Ele já veio para nos salvar. Se isso aconteceu, nós podemos continuar. Não devemos olhar para as instabilidades da vida. Nós devemos olhar para a estabilidade de Deus. O Deus que capacitou Elias é o Deus que nos capacita em nossas batalhas hoje. Nós não podemos parar. Nós devemos continuar, porque o nosso alvo continua imutável. O nosso Deus continua conosco, nos sustendo. Esse foi o primeiro golpe que Deus deu no desânimo de Elias. Ele se apresentou como o Deus que sustém. Porém, o coração de Elias estava tão cego para as verdades espirituais que ele não conseguia fazer grande caso daquilo que o Senhor estava lhe dando. Olhe bem o que acontece aqui. Elias está lá deitado, chega um anjo. Não foi eu que cheguei, não. Não foi um israelita perdido lá, não foi um samaritano, não. Foi um anjo que chegou a ele. Ele olha para o anjo aqui, come, vira e dorme de novo. Ele não estava mais nem aí. Ele não fez caso daquilo que Deus estava lhe dando. Mas Deus, sendo bondoso, foi paciente com Elias e continuou o processo de restauração do profeta. E a segunda etapa desse processo nós encontramos nos versículos 9 a 13. Ali encontramos um segundo motivo para não desistirmos. O texto diz o seguinte: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas. Eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto em seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O segundo motivo que encontramos aqui, pelo qual devemos continuar, é que o Senhor, Ele nos dirige. O Senhor nos dirige. É o Senhor que está no controle aqui. O Senhor é o nosso guia. Mesmo em meio às trevas mais terríveis, Deus ainda enxerga o caminho e nos conduz para a melhor porta. Vamos entender isso melhor. A cena descrita nesse versículo, quando Elias finalmente chega ao Monte Sinai, é a seguinte: ele vinha em uma caminhada de 40 dias e quando ele chega no monte, ele encontra o Senhor. O Senhor então lhe faz uma pergunta. Ele diz: o que é que você está fazendo aqui, Elias? E essa pergunta é no mínimo curiosa, porque o Senhor sabia o que Elias estava fazendo ali. Ele conhecia as inquietações, as dores do coração do profeta. O Senhor sabia como aquele homem estava se sentindo um miserável, mas ainda assim, ele pergunta a Elias: o que você está fazendo nesse lugar? E quando Deus pergunta o que aparentemente é óbvio, nós devemos prestar muita atenção, porque Ele está querendo ensinar algo muito importante. Elias aproveitou a pergunta de Deus e mais uma vez desabafou. Ele jogou tudo para fora, ele extravasou, ele disse: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, eu tenho me esforçado. Deus, tu és o Deus dos exércitos, tu tens poder sobre tudo, mas os israelitas rejeitaram a tua aliança, eles quebraram os teus altares, eles mataram os teus profetas à espada, eu sou o único que sobrou. Senhor, eu me sinto sozinho, e agora, para terminar, eles também estão procurando me matar. Senhor, você não vai fazer nada. Elias está praticamente pedindo aqui que Deus intervenha radicalmente. Ele está pedindo que o Senhor haja e que resolva aquela situação e rápido.
Ele não aguentava mais ver a batalha se prolongar. Ele queria que Deus fosse fiel à sua aliança. Ele viu os altares quebrados, ele viu o sangue dos profetas, ele sentiu o coração gelado pelo medo de Jezabel. Tudo isso criava no coração de Elias uma expectativa por uma ação radical e definitiva de Deus. Elias se lembrava das histórias em que Deus consumiu pessoas por meio de terremotos. Elias tinha visto Deus fazer fogo descer do céu. Então o que ele mais queria nesse momento era ver o Deus de Israel agindo de uma maneira radical. Ele queria que Deus resolvesse logo o problema. Ele desejava ardentemente que o Senhor fosse o justo vingador que acabaria com Jezabel e com a idolatria. Mas o plano de Deus era outro. O Senhor manda Elias sair da caverna. Ele manda o profeta ir para junto do Monte Sinai. Então o Senhor começa uma grandiosa apresentação de poder. Primeiramente, o Senhor manda um poderoso vento. Um vento forte que arranca as árvores e que despedaça os montes. Era um vento grandioso, muito violento. O texto diz, porém, que o Senhor não estava no vento. Esse não era o método que Deus gostaria de usar naquele momento para resolver o problema de Elias. Depois do vento, o Senhor manda um grande terremoto. Dá para imaginar Elias se animando, vendo a terra tremendo, dizendo: agora o Senhor acaba com Jezabel. O Monte Sinai deve ter estremecido todo. As pedras caíam e grande era o barulho. Mas o texto diz que o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, o Senhor fez vir um grande fogo, um fogo consumidor. E Elias, ao ver essas grandes labaredas, provavelmente se lembrou da grande vitória no Monte Carmelo. Parecia que o Senhor estava preparado para a batalha. O poder era tremendo, a força demonstrada por esses eventos era grandiosa. Mas o plano de Deus não era corresponder às expectativas de Elias. Ele desejava o que de fato era melhor para Elias. É por isso que depois dessas coisas grandiosas, o Senhor mandou um vento calmo. Um vento tranquilo. E por meio dessa brisa suave, no meio dessa brisa suave, no meio da calmaria, no meio do quase silêncio, era ali que o Senhor estava. Deus estava ensinando para Elias que nem sempre ele trabalha de acordo com as nossas expectativas. O Senhor nem sempre trabalha de um modo visível. Deus nem sempre trabalha de modo que todos escutem a marcha poderosa dos seus exércitos. Às vezes Deus trabalha no meio do silêncio. Às vezes o Senhor nos oferece como resposta o silêncio. E era isso que Elias não entendia. Elias não entendia que o fato de Deus estar em silêncio não significava que ele não estava vendo. O silêncio de Deus não significava que ele não via a aflição. O fato de Deus estar em silêncio apenas dizia que aquela não era a hora de ele falar. Muitas pessoas nos nossos dias, irmãos, têm perdido esta visão da mente. Parece que Deus não existe mais, porque os milagres, eles são escassos. As manifestações sobrenaturais, frequentes, elas são coisas do passado. Parece então que o que temos hoje é um Deus impotente, um Deus que envelheceu e que não pode mais fazer o que já fez outrora. Mas esse não é o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia, por vezes, conduz seu povo para uma compreensão do seu plano por meio do silêncio. Deus estava mostrando para Elias que o controle era dele, que o plano dele era o melhor plano. Não adianta que a gente deseje que a nossa vontade prevaleça. Não adianta você desejar a sua vitória no seu tempo. Existe um Deus muito sábio que o conduzirá para o melhor caminho. E era isso que Elias não estava entendendo. Era isso que os nossos olhos limitados por vezes não entendem. Elias queria que o Senhor seguisse por um caminho, mas a direção correta vinha do Senhor. Quando estamos em nossas batalhas, muitas vezes a gente quer fazer isso, a gente quer tomar as rédeas da nossa vida. A gente quer escolher quando as coisas devem acontecer. Muitas vezes em momentos de guerra nós queremos ter o controle de nossas vidas e acreditar que nós sabemos mais do que Deus. Quantas vezes do alto da nossa ignorância nós não dizemos: como minha vida seria melhor se as coisas fossem diferentes? Muitas vezes o nosso coração mau nos leva a pensar que seríamos mais satisfeitos se o Senhor nos desse algo diferente do que Ele nos tem dado. O insensato diz: como eu seria mais feliz se Deus tivesse me dado uma mulher diferente, uma mulher mais bonita, de curvas mais acentuadas, de traços mais marcantes, de voz mais suave. Como eu seria mais feliz se Deus tivesse me dado uma mulher diferente? O ímpio diz: como eu seria mais feliz se o Senhor tivesse me dado aquela promoção que eu tanto espero?
o homem cego diz: como eu seria mais feliz se o Senhor tivesse me colocado numa outra igreja? Porque essa igreja aqui não é tão boa, é pequena. Queria uma igreja maior, uma igreja mais desenvolvida, uma igreja que tivesse jovens para me namorar. Às vezes as palavras de algumas pessoas parecem indicar que elas acreditam, por alguns instantes pelo menos, que Deus saiu do controle das suas vidas e que a situação que elas enfrentam hoje não foi vista, planejada e projetada por Deus. Mas o que vemos aqui não é um Deus assim. O que vemos nesse texto é um Deus que age mesmo quando parece que não tem ninguém do nosso lado. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa que se lamentava de uma escolha errada que tinha feito no passado. A pessoa tinha caído num pecado, estava meio que projetando como a vida dela seria boa se ela não tivesse caído naquele pecado. Mas tinha uma outra pessoa do lado dela que fez uma pergunta. Ela perguntou: será que poderia ser diferente? A pessoa que eu vi se lamentar abaixou a cabeça e disse: não. Esse é o ponto que a gente deve entender. A nossa vida não é regida pelo acaso. A nossa história não foi escrita por um teclado quebrado que digitava aleatoriamente letras desordenadas. Nós não somos o resultado de um universo caótico, mas existe um autor, existe um poeta, existe um escritor que escolheu cada detalhe da nossa história e que garantiu que o nosso hoje seria o nosso melhor futuro possível. Esse escritor, mesmo no silêncio, não deixa que nada escape do seu controle. Você não seria mais feliz se você tivesse casado com uma pessoa diferente. Você não seria mais feliz se você tivesse uma igreja diferente. Você não seria mais feliz se você tivesse um trabalho diferente. Você não seria mais feliz se você tivesse uma profissão diferente. Você não seria mais feliz se as suas expectativas fossem realizadas. Mas hoje você pode ser feliz. Você pode ser feliz mesmo em meio à guerra. Você pode saber que você faz parte de uma bela e grandiosa história que é sobre Cristo. E que nessa história o seu destino atual é o melhor destino possível. Pode ser que o poeta pareça mudo. Pode ser que o autor pareça demorar a colocar a sua assinatura na história que ele está escrevendo. Mas saiba que ele está lá. O Senhor dos Exércitos, ele está lá. E é ele que nos conduz. E por isso nós não podemos desistir. Deus evidenciou essa verdade para Elias quando ele se mostrou na calmaria. E mais uma vez, ao se mostrar na calmaria, ele perguntou: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Elias ainda insistia em manter seu desânimo irracional. Mas por que é que eu devo continuar? Por que é que nós devemos continuar em situações assim? Nós devemos continuar porque o Senhor nos conduz. E ainda, por meio do texto, nós podemos ver nos versículos 14 a 18, um terceiro e último motivo que nos foi revelado por meio do contato de Deus com Elias. O texto nos diz o seguinte: ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram me tirar a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unges a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, profeta em teu lugar. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, e a Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. O terceiro motivo para não desistirmos que encontramos aqui é: o Senhor nos dá uma real esperança. No início da parte final desse texto, nós vemos o último suspiro do desânimo de Elias. No versículo 14, novamente ele repete o seu lamento, afirmando que ele foi o único que restou. Mas agora Deus responde. Deus responde a Elias e mostra que ele estava totalmente errado. Ele conduz Elias para uma perspectiva correta e ele coloca dentro do coração de Elias uma esperança realista.
Uma esperança que não era um otimismo raso, mas que era uma esperança que condizia com a realidade que viria. O Senhor aqui, ele remove as ideias ficcionais da cabeça de Elias. Ele tira Elias do mundo das ideias. Ele chama o profeta para a realidade e ele mostra o mundo como o mundo realmente é. Deus remove do coração de Elias uma esperança criada por ele mesmo e coloca no coração de Elias a expectativa pela concretização do plano de Deus. O Senhor, primeiramente, diz a Elias o que ele deveria fazer. Ele manda o profeta voltar e ungir alguns homens como reis. Esses homens seriam os responsáveis por destruir a idolatria que estava estabelecida. Eles destruiriam Jezabel. O inimigo que escapasse de um dos reis, inevitavelmente cairia nas mãos do outro. Mas Deus não para por aí. Ele mostra para Elias que a história vai além do próprio Elias. Ele manda Elias ungir um outro profeta para ficar no seu lugar. O nome desse profeta é Eliseu. O Senhor planejava um futuro que não depende de Elias. Elias não era insubstituível, porque a história não era sobre Elias. Mas o Senhor, ele não só mostra isso, mas ele mostra também que a vitória viria. Mas ele vai aqui tirar as vendas de Elias e mostrar para Elias que ele nunca esteve sozinho. O Senhor termina a sua fala dizendo: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda boca que não o beijou. O Senhor mostrou para Elias que ele é o Deus fiel à sua aliança, que garante que o mal não vence no final. Deus oferece para nós, irmãos, não uma esperança romântica. O Deus da Bíblia, ele é o inventor do amor, mas ele não te oferece uma esperança romântica. Deus não oferece para você uma esperança boba e infantil. Deus não oferece para você um roteiro de desenho animado em que termina cada episódio com um sorriso e um monstro derrotado. Deus não te oferece um otimismo cego. O que Deus te oferece é uma esperança real. Uma esperança que é baseada na vitória dele. Uma esperança que nos coloca no nosso lugar secundário. Uma esperança que é garantida por sua fidelidade. Aplicando isso para a nossa vida, nós devemos entender que talvez a gente nunca vença nossas batalhas. Talvez o nosso casamento nunca melhore. Talvez o membro da nossa família, pelo qual toda quarta-feira temos orado, talvez ele nunca se converta. Talvez a igreja nunca cresça. Talvez você nunca tenha uma vitória definitiva em relação ao pecado que você luta. Talvez você nunca seja reconhecido aqui como alguém que tem a dignidade que você entende ter. Talvez você nunca seja amado. Talvez as pessoas nunca vejam suas qualidades. Talvez você nunca se case. Talvez você nunca tenha filhos. Talvez você nunca vai ter a oportunidade melhor de olhar para a área da sua vida que mais lhe incomoda e dizer: eu venci. Pode ser que Deus não lhe cure. Pode ser que Deus não lhe alivie. Mas existe uma esperança que não pode sair do seu coração. Existe uma certeza, que é a fidelidade de Deus. Isso nos garante uma esperança. Essa esperança, ela garante que o mal vai ser vencido. Mas o mal vai ser vencido por Ele. A vitória é a vitória do Senhor. Quem vencerá será o nosso Deus. É essa a esperança que deve estar nos nossos corações. O nosso Deus vencerá. Deus não iludiu Elias. Ele mostrou que a vitória viria, mas que a vitória era a vitória dele. Essa é a base do Evangelho. O Evangelho, ele demanda um negar a si mesmo. O Evangelho demanda um abrirmos mão do protagonismo de nossas vidas. O Evangelho exige que a gente entenda que nós somos instrumento nas mãos de um Deus que vencerá. Nós fazemos parte de algo maior. Nós não podemos limitar nossa vida a nossas pequenas batalhas pessoais. Nós devemos olhar para o mundo da perspectiva de Deus. E se fizermos isso, poderemos nos animar. Nós poderemos sorrir, mesmo em meio à tempestade. Se nós olharmos do ponto de vista de Deus, nós veremos que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Nós podemos continuar. É com essa esperança que nós devemos seguir. E poderemos até dizer que essa esperança, na vitória final, ela é a única razão pela qual nós não desistimos aqui. Deus vencerá e por isso eu posso continuar. Elias estava desanimado, ele estava abatido, ele estava frustrado com Deus, ele já tinha desistido da vida.
mas a graça de Deus lhe deu 3 motivos para continuar. Deus mostrou para Elias que ele era quem o sustentava. Ele mostrou também que ele era quem o conduzia. E por fim, ele deu para Elias uma esperança real. Em resposta a isso, o profeta prosseguiu. E o que lemos nos capítulos seguintes é como o Senhor venceu a batalha para Elias, quando ele escolheu simplesmente depender. Eu não sei como vocês chegaram aqui nessa noite. Eu não sei que lutas vocês têm enfrentado. Eu não sei que áreas da vida de vocês podem ser consideradas um acúmulo de desânimos. Mas de uma coisa eu sei. Eu sei que existe um Deus que sustenta, que conduz e que no fim vencerá. E eu sei mais. Eu sei que baseados nessas verdades, nós podemos continuar. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por tua palavra, por teu amor. Obrigado porque o Senhor é o Deus justo. Nos dê, Pai, ânimo, razões da tua palavra. Torne elas visíveis a cada um desses corações. Nos dê força, vigor, para continuarmos nossa jornada aqui até o dia em que o Senhor vai nos chamar. Abençoe a Igreja Bíblica de Morada Nova. Nos ajude, Pai. Cada dia nos tornarmos mais moldados a essas verdades. Isso que eu te rogo, em nome de Cristo. Amém.